A primeira atividade do primeiro planejamento é usar o tapete. Por que o tapete? O tapete, ele delimita o espaço de trabalho da criança. Então não é um tapete para a criança pisar, é um tapete para a criança trabalhar. Esse tapete pode ser da maneira que você quiser. Eu tenho 3 aqui porque eu tenho 3 crianças, mas nenhum é específico de cada um, tá? O tapete que estiver disponível é o tapete que a criança vai utilizar. Pode ser um tapete mesmo normal, de colocar na entrada da casa. Pode ser um tapete assim, de tecido. Esse aqui eu comprei pensando na questão das linhas, né? Pra gente trabalhar, colocar em cima as letras móveis do alfabeto móvel. Como enrolar e desenrolar o tapete? Lembrando que sempre você mostra primeiro para a criança, para que depois a criança faça. Então tá um tapetinho aqui, simplesmente pega nas pontinhas, né? Faz aqui uma primeira dobra e vai puxando para si. Enroladinho, você coloca no local onde ele sempre fica. Próximo material, as barras vermelhas, que são barras vermelhas, né, medindo de 10 centímetros a 1 metro de comprimento. Ele é um material sólido para a criança perceber corporalmente o menor e o maior, tá bom? Obviamente você não vai ter esse material na sua casa, né? Então tudo bem, não se preocupe, eu fiz um material adaptado para que você possa utilizar na sua casa o mesmo conceito, mas de uma outra forma que você possa trabalhar aí, tá bom? Mas, estando com o material, vou mostrar como que ele funciona com as barras vermelhas em uma sala de aula montessoriana. Então, caso você tenha as barras vermelhas, você vai apresentar para a criança, retirando primeiro uma por uma da estante, de maneira aleatória, né? E vai colocar em cima do tapete. Sensorialmente, você vai buscar o mais longo. E aí, qual é o mais longo desses que restaram? O mais longo desses. Assim. O mais longo. O mais longo. O mais longo desses. E o mais curtinho. Pode fazer a prova. Controle de erro. Desse material é você pegar o menor e encaixá-lo aqui. Ok. E aí você vai separar. Primeiro os extremos. Mais longo, mais curto. Faz a lição dos 3 tempos. Mostre qual é o mais curto. Pegue para mim o mais longo. Qual é este? Num outro momento, se você quiser trabalhar o grande e pequeno, também dá. A ideia é você trabalhar conceito de mais longo, mais curto, grande e pequeno. E aí você depois vai dificultando, colocando os mais próximos, colocando 3, né? Dos 3,
Qual é o mais curto? Qual é o mais longo? Existem extensões desse material que eu vou deixar algumas fotinhos para vocês verem. As possibilidades que ele nos dá construindo outras formas com esse material na madeira. Você vai baixar um PDF e vai receber esse material, onde você vai poder trabalhar exatamente as barras vermelhas e azuis, mas eu aqui vou demonstrar com esse material, que são as barras vermelhas e azuis em miniatura, tá? Caso você queira fazer em casa, você precisa ter a medida aqui eu comecei com 2,5 cm e termina com 25 centímetros, tá? É a mesma coisa das barras vermelhas, porém, a cada 2,5 cm você pinta de azul. Então, são sempre vermelhas e azuis, ok? E eu já vou mostrar como que trabalha com esse material. Esse é o primeiro material que faz a transição das barras vermelhas para as barras vermelhas e azuis. É o primeiro material que faz a transição desse sensorial para a matemática, tá? Aqui eu vou utilizar as minhas barras vermelhas e azuis que eu tenho em miniatura, mas você em casa pode utilizar o seu material que foi enviado PDF, tá bom? É a mesma ideia, você vai trabalhar o mesmo conceito, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente ainda trabalha o sensorial, no sentido, você que vai apresentar, então você convida a sua criança para estar do seu lado e você mostra para ela. Já organizou do maior para o menor e agora a gente começa a quantificar, tá bom? Então, 2. 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Feito isso, a gente vai para o segundo momento, que é relacionar a quantidade ao número. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Então, a criança começa a perceber, né, que por exemplo, o 1 tem menos que o 5. Menor quantidade, menor tamanho nesse caso, com as quantidades relacionadas às cores. Então ele começa a compreender que 4 tem mais que 2, 3 tem menos que 5 e assim sucessivamente começa a compreensão da matemática. Essa atividade a gente vai trabalhar a questão do sentimento, da linguagem do seu sentimento, né? Então, essa atividade é bacana que seja feita todos os dias, tá? Vou aplicar hoje, mas ela pode ser feita, ou se não todos os dias, pelo menos dia sim, dia não, até para você conhecer mais sua criança e aproveitar e ter um diálogo com ela sobre essas questões, sobre os seus sentimentos. Então, tanto tem imagem em foto, que no PDF que vocês receberam, como tem também as carinhas, né, os emojis, tá? Então, aqui é para quando a criança ainda não é alfabetizada mesmo e só quer trabalhar essa questão das imagens, né? Então você pergunta como que ela tá nesse dia. Ela vai te dizer se ela tá triste, se ela está feliz ou se ela não sabe te dizer, tá bom? O que eu sugiro? Feito isso, digamos que hoje ela está feliz. Então você cria um muralzinho, algum lugarzinho onde você possa colocar essa imagem
para dizer que hoje ela está feliz. E aí, se você quiser complementar, você complementa com a palavra, né? Aqui está escrito tanto na bastão quanto na cursiva, já para ela começar a identificar. E aí deixa no lugar onde vocês fazem o trabalho de vocês, né, relacionado a Montessori. Essa atividade é uma atividade de arte. Você vai precisar basicamente de folhas e um giz de cera preto. As folhas eu peguei papel sulfite A4 e dividi em 3 partes, tá? Então primeiro você vai mostrar para a criança, vai convidar a criança, com a mão dominante ela vai segurar o giz da maneira que ela quiser, tá? Se for assim, assim, da maneira que ela quiser. E aí, com a mão não dominante, ela vai apoiar, no caso você que está apresentando primeiro, né? Vai apoiar o papel para segurar e vai fazer pequenos traçados, da maneira que você pode começar, por exemplo, com uma reta, ou várias retas, tá? No próximo, você pode fazer linhas onduladas. No próximo você pode fazer pequenos riscos e espaços, tá? Qual que é o objetivo dessa atividade? Trabalhar a concentração, trabalhar a ordem, trabalhar o uso do material, trabalhar a percepção espacial para que ela não passe desse espaço que está delimitado, e trabalhar a coordenação motora, tá bom? Feito isso, você pode deixar também para que a criança faça o que ela quiser, né, nas outras folhas que restam. Você pode fazer o contrário também, ter um giz de cera branco com uma folha preta, né, e fazer da mesma maneira, só que é um outro recurso, de uma outra forma. Mas a princípio são só formas mesmo, tá? Ela pode explorar esse giz, trabalhar ele de outro jeito, né? Com todas as possibilidades que ela quiser, tá bom? Essa atividade é feita na mesa.